Grande e poderoso Deus, estou aqui mais uma vez em Tua presença para gravar esse vídeo, para compartilhar um pouco a Tua palavra com os meus irmãos. Um assunto, Senhor, muito interessante, maravilhoso. E eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, pela bênção, Senhor, da vida, de deitar, de levantar, as bênçãos, meu Pai, materiais e espirituais que o Senhor tem nos outorgado. Queremos, meu Pai, nesse momento suplicar uma porção dobrada do Teu Espírito. A Tua palavra diz em Atos 1, verso 8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Pai, nós queremos ser Tuas testemunhas hoje. Queremos ser Tuas testemunhas, meu Pai, em toda e qualquer situação e onde quer que nós estejamos. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude a não desanimar na carreira cristã. Não permita que nós venhamos desanimar de estar em Tua presença, a interceder por nós mesmos e por nossas famílias e também, Pai amado, por todas as pessoas que nos pedirem ajuda e socorro. Nos revista do Teu poder, Senhor. Te pedimos, te suplicamos também o toque da cura interior, do nosso corpo, da nossa mente, do espírito, das emoções. Que o Senhor renove, Pai, em nós hoje o amor, a fé, a coragem, Senhor, e a disposição de fazer a Tua vontade. Também te clamamos pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que ainda tem desagradado a Ti, que tem bloqueado, neutralizado o Teu agir em nossa vida. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Oramos, Pai, não em nosso nome, mas no nome de Jesus. Essa oportunidade, irmãos, gostaria de meditar com você, né, fazer uma meditação bíblica agora, em Jeremias capítulo 8, versículo 22. Se você puder me acompanhar nessa leitura, eu te peço que você pegue sua Bíblia também e leia comigo. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Eu trouxe uma outra versão também para ler com os irmãos, que se encontra na Bíblia Viva, a versão Bíblia Viva, né? Eu creio que os irmãos, alguns aqui conhecem, é uma versão muito interessante. E diz assim, ó, já não existe remédio em Gileade? Não há um médico capaz de curar? Então, por que o meu povo não foi curado? Por quê? Aqui nós encontramos 3 perguntas que o Senhor faz para mim e para ti nesse momento. Perguntas retóricas. Já não existe remédio em Gileade? Sim, existe um remédio em Gileade. Não há um médico capaz de curar? Sim, existe um médico capaz de curar e nós sabemos quem é ele. Então, por que o meu povo não foi curado? Agora bem que entra o X da questão. Por que o povo não tem sido curado das moléstias espirituais e físicas? O que tem bloqueado, meus irmãos, a resposta às nossas orações? Algumas são respondidas sim, louvado seja o nome do Senhor, mas tem orações que parece que não passam do teto da casa, do teto da igreja. O que está acontecendo? Por que o Senhor não tem ouvido, não tem despachado as respostas, as bênçãos que tanto nós temos pedido a Ele em oração? Nós temos uma recomendação bíblica, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz assim, que devemos orar sempre e nunca desanimar. A orientação do Senhor para nós é que a gente tem que continuar orando, mesmo que aparentemente as nossas orações não sejam ouvidas. E mesmo que ela não venha a ser, na verdade, ouvida, ela é, mas ela não é respondida, pelo menos como nós queremos que ela seja, né? Mas a recomendação é que nós continuemos buscando, continuemos orando, mesmo que aparentemente ela não tenha uma resposta. Oramos por uma pessoa que está enferma, o Senhor não curou. Vou deixar de orar? Não. Vou continuar orando por outros e outras situações. Porque tem uns que o Senhor não cura, mas tem outros que Ele cura. Mas por que uns Ele cura e outros Ele não cura? Por que tem pessoas que tem orações que o Senhor ouve e tem orações que o Senhor atende e tem orações que o Senhor não atende? Tem, irmãos, na palavra de Deus, razões para isso. Nós descobrimos na palavra do Senhor algumas respostas porque algumas orações não têm sido ouvidas. Entendem, meus amados? E, infelizmente, quando as pessoas elas estão bem, estão com saúde, estão maravilhosamente vivendo arregaladamente, né? Se esquecem do Senhor. Infelizmente, acontece com a maioria das pessoas.
E às vezes quando são acometidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades, se lembram de Deus. Eu estou mentindo, irmãos? Não, meus amados, eu não estou mentindo. Pode até ser que eu encontre aqui um ou dois que não concorde comigo, mas a grande maioria vai concordar comigo. E aí, qual é a postura de Deus diante de pessoas que só buscam a Ele no momento da dificuldade? Irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Ele não nos trata como nós mesmos nos tratamos uns aos outros. Tem pessoas que... Eu creio que você conhece alguém que só te procura quando ele está precisando de alguma coisa. Ou da tua família, ou do teu círculo de amizade. Pessoas da igreja mesmo, às vezes, infelizmente acontece. E aí tem um momento que você cansa, não é verdade? Que a gente cansa, a gente diz assim, chega, já basta. Mas será que acontece o mesmo com o Senhor? Meus amados, o Senhor, Ele é misericordioso. Essa não é uma razão para o Senhor não atender às nossas orações, a menos que essa busca não seja sincera, a menos que essa busca não seja honesta. O que o Senhor requer de cada um de nós, eu já até falei isso em uns vídeos aí atrás, é sinceridade de coração. Ele deseja que nós nos aproximemos dele com sinceridade e ele não afastará a nossa oração, não se afastará de nós se nós o buscarmos em sinceridade de coração, mesmo que nós, entre aspas, né, que isso não aconteça, só o busquemos no momento da dificuldade. Se a gente se aproximar dele com certeza de fé, com sinceridade, arrependidos e confessarmos nossos pecados a ele, ele nos ouvirá. Amém? Porque o nosso Deus, irmãos, ele é o mesmo médico compassivo hoje que foi de outrora. Assim como ele foi no passado, ele é hoje. Cristo, quando ele manifestou-se em carne e cumpriu com seu ministério aqui na terra, ele curava toda sorte de enfermidades e moléstias. Ele repreendia espíritos maus, endemoniados, ele ressuscitava os mortos. E esse mesmo Cristo é hoje. Contudo, o que mudou? Por que hoje nós não vemos tantas curas como a gente via no passado, na época de Cristo? A gente dá testemunha sim, é claro. Eu não estou aqui, irmãos, falando que com o coração ingrato, não. O Senhor, eu tenho muita gratidão a Deus, mas é fato que muitas orações nossas parece que não são ouvidas. Não é verdade? Existem condições na Bíblia, amados, para as nossas orações serem ouvidas. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 66, verso 18. Vamos ler? Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Vamos agora, em concordância com esse texto, lermos Provérbios 28. Provérbios 28, 13. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança a misericórdia. Vamos ler mais uma vez? Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona seus pecados alcança a misericórdia. Vamos ler também Tiago 5. Tiago 5, versículo 15 e 16. E as orações deles, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se houver cometido pecados, o Senhor perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Irmãos, nós temos aqui condições para que nossas orações sejam ouvidas. Mas, se mesmo cumprindo essas condições, as nossas orações não serem ouvidas, pelo menos como nós queremos, não sejam atendidas como nós queremos, né? Que seja feita a vontade soberana do Senhor. Mas se nós cumprirmos com essas condições, amados, com certeza, em 90% das orações, eu posso dizer assim, ou mais, elas serão ouvidas. Muitas das vezes as orações não são ouvidas porque nós temos pecados acariciados, coisinhas, detalhezinhos, né? Pequenas raposinhas
que estão ali escondidas e nós não fazemos nem menção, a gente nem imagina. Nós nem imaginamos que aquilo ali é algo que ofende ao Senhor. E nós precisamos da orientação do Espírito, do discernimento do Espírito, para que possamos tirar isso das nossas vidas. E tem uma promessa linda na palavra de Deus, no livro de Marcos 16, verso 18. Digo novamente, Marcos 16, verso 18. Vamos ler juntos? Poderão pegar em serpentes com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Ah, meus queridos amados, nós precisamos receber esse batismo com o Espírito Santo. Precisamos retirar tudo aquilo que tem neutralizado, bloqueado as nossas orações de chegarem ao céu. As nossas orações estão sendo retidas nos tetos das casas, nos tetos das igrejas, por conta de coisas que nós temos feito em nossa vida e acariciado em nosso coração. Removamos, meus amados, todo empecilho, toda prática ofensiva ao Senhor. Muitas das vezes nós temos adoecido porque nós não temos cuidado do nosso corpo, nós não temos praticado, nós não temos vivido os remédios naturais de Deus, nós não nos alimentamos corretamente, nós não dormimos direito, nós não repousamos, nós não bebemos água como deveríamos beber, nós não tomamos sol. O sol, queridos, é um grande remédio de Deus. Nós não praticamos atividade física. Enfim, o Senhor tem seus remédios e nós precisamos viver esses remédios. Nós temos o remédio da confiança no Senhor, que também é um remédio natural de Deus. Tudo isto, meus amados, nós precisamos viver esses remédios, colocar em prática em nossa vida. E aí a gente não vive, nós somos, infelizmente, na maioria das vezes, abertos, declarados, transgressores das leis da saúde, adoecemos, oramos por cura e o Senhor muitas das vezes não responde a oração, porque nós continuamos transgredindo, nós não usamos dos remédios naturais de Deus. Outro dia eu estava vendo uma pregação, um vídeo no YouTube da missionária, da apóstola, né? Valnice Milhomens, né? Creio que é assim que é o nome dela. E ela falava exatamente isto, que nós precisamos fazer uso dos remédios naturais. Muitas das vezes, qualquer coisinha, uma dorzinha de cabeça, nós vamos para os remédios químicos. Uma coisinha, uma cólica, para os remédios químicos. Vamos tirar essas coisas da nossa vida, meus amados. Vamos buscar em Deus a cura, verdadeiramente, do corpo, da mente, do espírito, das emoções, fazendo uso dos remédios do Senhor, dos remédios de Deus. O sol, dormir bem, nos alimentar relativamente bem, não é verdade? Comer mais frutas, legumes, oleaginosas. Se nós não investimos na nossa saúde, nós vamos investir na nossa doença. Se nós dizemos assim, mas esse alimento é muito caro, nós vamos conseguir dinheiro para comprar remédio. Então, em nome de Cristo, se nós, infelizmente, somos transgressores abertos das leis da saúde, o Senhor não tem como nos ouvir, porque nós estamos acariciando pecados em nossa vida, transgressão em nossa vida. E é necessário que haja arrependimento, que haja confissão e abandono do pecado. Eu oro nesse momento, queridos, para que o Senhor venha inculcar em nossa mente o desejo de viver e obedecer às leis da saúde, para que nossas orações venham ser ouvidas, para que verdadeiramente, como diz lá em Jeremias 8, verso 22, o médico venha realmente curar. Por que o médico não tem curado? Porque a transgressão, porque a rebeldia, porque a teimosia em fazer as nossas próprias vontades em detrimento da vontade do Senhor. Meu apelo para você e para mim nessa oportunidade é: obedeçamos às leis de Deus. As leis, amados, não são para nos prender, são para nos proteger. Um país sem lei vira uma anarquia. E Deus, que trouxe para nós esse senso de leis, Ele também tem suas leis, inclusive as leis da saúde. Para que nós tenhamos saúde, é necessário que nós cumpramos com essas leis. Acontece, às vezes, né, de nós obedecermos as leis sempre, né,
na medida do possível, porque aquilo que nós não podemos, o Senhor completa em nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Ele completa, né, a obra que Ele começou em nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor completa em nossa vida. E às vezes a gente faz a nossa parte e somos acometidos por enfermidades. Mas aí entra a oração da fé. Senhor, eu tenho cumprido a tua vontade, tenho obedecido a tua lei. Senhor, eu reivindico pela fé a cura. E o Senhor vai curar, assim como Ele fez com Ezequias. Lembram do rei Ezequias? Senhor, eu tenho andado em tua presença e integridade, tenho sido fiel aos teus mandamentos, tenho cumprido as tuas leis. Me cura, Pai. Eu até me arrepio aqui toda, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Ezequias foi ouvido, Ezequias foi curado. Vamos, irmãos, nos voltar para a obediência à lei de Deus. Que Ele nos dê força. Porque a Bíblia diz, lá em 1 João 5, versículo 3, se não me falha a memória, que as leis de Deus, né? A lei e os mandamentos de Deus não são penosos. Nós temos capacidade. E lá em João 14,15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe.